Então, vi que já evoluiu aqui bastante, tem coisa de Goiás, Caiado, na conversa aqui entre vocês. Né? O Alaf Souza diz, os cristãos eram perseguidos pelo regime Assad. Né? Os cristãos são e foram massacrados devido ao ISIS. Enfim, eu acho que também existe, eu acho que você aponta num sentido interessante aqui, existe um pouco uma imagem, né, que não corresponde à realidade, de que o Assad era muito protetor dos cristãos. Não sei se era assim, né, não sei se era assim. Né. Tem foto dele com os vários líderes cristãos, ortodoxos, igreja católica, ortodoxa, etc, etc. Mas uma coisa é tirar foto, né, a gente sabe. Outra coisa é realmente fazer as coisas. Né. Então, sim, os cristãos, sim, foram extremamente massacrados, perseguidos pelo ISIS, né, pelo Estado Islâmico. Agora, como eu disse, eu não vejo uma recomposição do Estado Islâmico, embora o líder lá possa ser um cara oriundo do Estado Islâmico, mas não vejo essa recomposição. Mas aí tem uma responsabilidade dos grandes países ocidentais. França também, né, que já foi a potência colonial, digamos, naquela região, e Estados Unidos, principalmente, acho que esses dois, né, de chegar e falar, olha, novo governo sírio, tá bem, você está aí, eu não vou mandar tropa e tal, não tenho por que defender o que resta do regime Assad, mas olha só, né, se você começar a dar uma de ISIS, matar cristão, perseguir cristão, aí nós vamos entrar. Tem que dar uma... O Trump é capaz de fazer isso, né? Macron não. Mas quem sabe, né? Às vezes a gente se surpreende, mas eu acho que o Trump é capaz de fazer isso, sim, né? De dar fazer digamos, uma postura assim, nada diplomática, né? No sentido de, olha só, vamos ver, vamos esperar um relatório. Não tem relatório nenhum. Se vocês, né, começarem a oprimir os cristãos, não vamos reconhecer vocês, não vai ter dinheiro, não vai ter nada, não vão ter vida fácil. Esperemos que seja assim. Mas, como eu disse, de um modo geral, né, eu acho que um regime com influência turca, né, não digo influência israelense, mas com uma certa amenidade em relação a Israel, né, e tolerado pelos americanos, né, é um regime que não vai ter por que perseguir os cristãos. Né. Espero que seja assim. Então, várias questões aqui sobre política interna brasileira, né? A Regina aqui acabou de perguntar o que vai acontecer nesse regime com os cristãos, acabei de, né, dar aqui uma perspectiva que otimista, eu sei, né? Mas é como eu estaria vendo hoje, né? Ela diz que teme tempos de trevas. Pois é, né? Os cristãos não estão vivendo, né? Como se não estão no paraíso lá há muito tempo, né? Para os cristãos no Líbano, a coisa começou a piorar em 1975. Os cristãos tinham maioria no Líbano, maioria, né? Uma influência predominante no Líbano. Aquele novo Oriente Médio, que nos anos 60, 70 começou a ser construído por influência da União Soviética, que hoje a Rússia de Putin herdou, aí que começou o problema dos cristãos em todo o Oriente Médio, na verdade. Né? Primeiro com os regimes nacionalistas, né? E depois com os regimes islâmicos, né? Principalmente a partir da República Islâmica do Irã, em 1979, né? Também, né? Que acabou desenvolvendo uma aliança com a Rússia hoje. Né? Então, não é que ontem começaram a ser perseguidos os cristãos, né? São perseguidos, não era assim, era muito mais amigável aquela região para os cristãos, até os anos 60, 70. O que mudou? Influência soviética, tá? Criando, primeiro, nacionalismos anti-ocidentais e anticristãos, depois criando e apoiando os extremismos islâmicos. Tá? Bem, estamos aqui, outras pessoas aqui, o Klauser, Israel sempre defendeu os cristãos no Líbano, a Brigitte Gabriel é testemunha. Muito bom, Klauser, essa autora e ativista, eu tenho ela como uma referência muito importante, a Brigitte Gabriel, ela é uma libanesa cristã, que é com ela que eu aprendi, sobretudo, olha, quem é quem no Líbano, né? Israel é quem foi lá evitando o massacre de cristãos no Líbano por extremistas islâmicos. Tá? Muito bem lembrado isso aqui. Tá bom? O Martins 79, olha, Síria, Venezuela, eu sou vocês amanhã.
Eu acho que o Maduro não está dormindo legal essa noite, né? Os amigos dele estão mais fracos, Hezbollah, Irã, Rússia, né? Tem uma inspiração aí no que aquilo que está acontecendo na Síria, né? O Silvio José Macedo diz que a conjunção astral mundial favorece a direita brasileira. Interessante, né? Existem essas imponderáveis aí no mundo, né? No fluxo de ideias, no fluxo de sentimentos no mundo. Eu acho que nada fica parado muito tempo e talvez esse inesperado da Síria se transforme num inesperado, quem sabe, né, em outros lugares. A Taniele está aqui, muito obrigado pela sua presença aqui também. O Clésio Garcia também. É isso, pessoal, tá? Vamos ficando por aqui hoje. Então, na terça-feira, continuar estudando aí esses desdobramentos, até para atualizar, se Deus quiser, para confirmar alguma das previsões mais otimistas que eu estou fazendo aqui ou não. Mas na terça-feira, na Agenda Liberdade, dentro da Academia Folha Política, a gente volta a falar desses temas de Síria, aprofunda coisas aqui, até umas leituras que eu quero sugerir para vocês, né? Como eu falei, existe toda uma biblioteca sobre Síria, e quanto mais você lê, menos você acha que entende, né? Mas existe muita influência da propaganda russa, tá? Só para sugerir vocês tomarem cuidado com isso, né? Existe propaganda americana também? Existe, né? Mas é totalmente dispersa, né? Não tem a incidência que tem a propaganda russa, não tem a centralidade que tem a propaganda russa, tá? A Rússia domina vários canais de comunicação ao redor do mundo, vários influenciadores, de uma maneira que os Estados Unidos nem sonham em fazer, né? Então, quando você vê certas apreciações aí, né, a favor do Assad, dizendo, olha só, agora são os Estados Unidos, a CIA que está tomando o poder na Síria e tal, junto com os terroristas, tenham cuidado com isso, tá? Pode ser propaganda russa. E a propaganda russa no Brasil está atuante, né? KGB do B está atuante, e ela está atuante aonde? Vou reiterar isso aqui, nesse amálgama do Centrão com, digamos, esse neonacionalismo aí que está surgindo, né? Tudo para afastar o Brasil do Ocidente democrático, né? O Brasil, para voltar a ser uma democracia, só com, não é a única condição, mas é uma condição necessária, só com uma reaproximação em relação ao Ocidente democrático, né? O Brasil, tendo como seu locus de atuação no mundo o bloco totalitário, jamais vai voltar a ser democrático. Jamais. Hoje nós estamos tão afundados na tirania no Brasil porque estamos, no mundo, totalmente afundados no bloco totalitário, tá? Então vamos pensar nisso tudo aí. Tá bom? Portanto, continuamos falando sobre isso na Agenda Liberdade, na terça-feira. Temos aula na quarta-feira. Provavelmente vamos continuar aí sobre temas de história do Brasil. Muita gente querendo que a gente fale sobre isso, né? Mas, por exemplo, estávamos outro dia falando sobre o início da República, e o início da República é parecidíssimo com o momento atual da nossa República, né? Então, estudar a história do Brasil é estudar o nosso momento atual, estudar a anatomia, né, da nossa oligarquia, da nossa cleptocracia. Isso é fundamental. Tá certo, pessoal? E domingo que vem, se Deus quiser, estamos de volta aqui no Código Fonte. Tá bom? Super obrigado pela presença de vocês. Sempre um imenso prazer compartilhar esses momentos com vocês aqui. Fiquem com Deus, tudo de bom. Boa noite. Oi, pessoal. Hoje nós estamos diante de uma série de encruzilhadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Nos Estados Unidos, Donald Trump vai ser presidente daqui a pouco e possivelmente vai trazer uma agenda totalmente contrária à ideologia woke, vai restaurar o poder dos Estados Unidos como uma superpotência baseada na liberdade, mas ao mesmo tempo vai enfrentar o Estado profundo, vai enfrentar toda uma série de resistências. No Oriente Médio, nós estamos vendo a profunda mudança que está acontecendo na Síria. Será que isso vai trazer mais perspectiva de uma estabilização pacífica e com um rumo produtivo no Oriente Médio, ou mais lugar para o terrorismo, né? Perspectivas aí de mudança na Ucrânia, na América Latina, né? No Brasil,
nós temos a consolidação de um sistema profundamente totalitário, embora disfarçado, mas ao mesmo tempo a perspectiva, infelizmente, de uma degringola econômica, mas que pode redundar no enfraquecimento desse regime ditatorial. Tudo isso são possibilidades que estão diante de nós. E talvez mais importante, o ser humano, né? Será que nós vamos recuperar uma noção do ser humano mais voltada para a interioridade, a espiritualidade, ou vamos assistir o ser humano se tornando cada vez mais parecido com a máquina e com a inteligência artificial? Tudo isso são temas que a gente discute na Agenda Liberdade e no meu curso de Logopolítica, que ficam dentro da Academia Folha Política. Lá você tem também vários outros vídeos, propostas, discussões, sempre gerando em torno desse momento que nós estamos vivendo, mas recuperando a história, recuperando a filosofia, recuperando o pensamento ocidental, brasileiro. E eu queria convidar você para ter acesso e participar desse projeto que é a Academia Folha Política em condições muito especiais. Nós estamos lançando uma promoção de final de ano, onde você tem acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 330 a anuidade ou apenas R$ 37 a mensalidade. São condições muito especiais para que você tenha ainda mais facilidade de fazer parte desse projeto, um projeto onde a gente está construindo em conjunto uma interpretação e uma maneira, sim, de se posicionar diante desse mundo, desse Brasil que hoje tanto nos desafia. Então, R$ 330 a anuidade, R$ 37 mensalidade. Convido você para fazer parte desse projeto. Clique aqui para entrar nessa aventura de conhecimento. Um abraço.